Bom, essa é uma sessão da conversa com os autores, né, uma nova, um novo programa da Ciência Estúdia, que vai aparecer no canal YouTube da Ciência Estúdia, e hoje nós vamos fazer nossa primeira sessão, praticamente, de discussão com os autores do livro do Guido Beck, que a associação acaba de lançar, tá certo? Guido Beck, Formalismo Matemático e Representação Física, né? Que é um texto do Guido Beck, um artigo de Guido Beck, né, traduzido com introdução, notas e apêndice por Antônio Videira e o Rafael Veloso. Né? Nós temos um enorme prazer de publicar o livro. Ele abre a coleção Domínio Público, é o primeiro livro dessa coleção, né, que objetiva publicar textos que tenham caído em domínio público ou que, por exemplo, os editores concordem em disponibilizá-lo em domínio público, né? Quer dizer, sem, sem os direitos, vamos dizer, autorais, etc. Né? Bom, na sessão de hoje, nós vamos ter uma conversa com o Guto, se ele me permite, então, usar o apelido dele, né? Quer dizer, muito conhecido, e o Rafael, né? Os autores, que terão uma conversa com Oswaldo Pessoa, né? Está aqui, do Departamento de Filosofia, e o Anderson Silva, que é um doutorando, está com o doutorado dele mais ou menos pronto, né? E trabalha os assuntos relacionados ao livro também. Né? Então, eu acho nós vamos fazer essa conversa entre os entrevistadores, vamos dizer, ou as pessoas que vão conversar com o Guto e o Rafael. Eu abro, então, a palavra para o Oswaldo, né? Poder começar a fazer essa conversa e depois, bom, e as pessoas que estão assistindo, vão intervindo na medida em que quiserem, ok? Bem, é um prazer ter sido chamado aqui, né? O livro é muito bom, né? E ele se inicia com um relato histórico, né, do Guido Beck, a trajetória dele, que é muito, muito interessante. Ele viveu ali os primórdios da teoria quântica, o nascimento da teoria quântica. E, curiosamente, né, como os autores mostram, ele tinha uma visão de mundo, vamos dizer assim, que não se alinhava também com os fundadores da mecânica quântica, se alinhava mais com o estilo, digamos, a maneira de ver as coisas do Einstein, né? E dentre as várias coisas interessantes dessa trajetória do Guido Beck, que os autores relatam com bastante detalhe, né? Bastante emocionante você ficar lendo, né, os diferentes passos do Guido, é a sua formação na Áustria, né? E o fato de que o departamento de física, o Instituto de Física lá da Universidade de Viena, acabou atingindo um status menor, né? E os autores então analisam isso, por que esse Instituto de Física, nos anos 20, não tinha um status comparável com, né, Munique, Berlim, Heidelberg e Copenhague, né? E um elemento chave nisso é o falecimento de um físico muito importante que foi, como eles falam, foi voluntário para a Primeira Guerra Mundial e morreu. E com isso, sei lá, prejudicou muito a física da Áustria, né? Agora, o nome dele agora eu não sei pronunciar direito, mas Hossenroll, uma coisa assim. Hossenroll, sei lá. Como é que é, Guto? Hasenhüttl. Hossenroll. E
Então, eles fazem um pequeno exercício de história contrafactual, no sentido de que se o Hasselhoff não tivesse morrido, possivelmente a física de Viena estaria melhor, né? Por quê? Porque o Tübingen, né, que acabou sucedendo ao posto de principal físico de Viena, segundo alguns comentários de alguns autores como Schrödinger, acabou não fazendo a formação de um departamento de física de uma maneira, acabou não se empenhando tão bem, né, para criar um departamento de física forte, né? Coisa que a gente vê no Guido Beck agora na Argentina, né? Então, na Argentina, né, como os autores exploram muito bem, o Guido Beck, a maior preocupação dele, né, passa a ser formar uma comunidade de físicos e impor aos físicos um rigor, né, uma dedicação própria da área de física, né? E, bem, eu estou mais ou menos pescando alguns elementos aqui, fazendo uma espécie de resumo de alguns elementos do livro, né, para atrair a atenção do leitor. Então, ontem já foi, né, na outra gravação, já foi explorado a relação do Beck com o Mário Bung e o Sábato, né? Dois físicos que acabaram abandonando a física na Argentina e gerando aí umas tensões com o Beck. É muito interessante essa... E claro, o que ficou faltando para o leitor é o Guido Beck no Brasil, né? Quem acompanha essa história do Beck, emocionante, podia ser um filme, né? Sobre a vida dele, passando por diferentes contextos da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. E o elemento da sorte também, né? Ele teve sorte em vários momentos e não morreu, né? Ele ficou doente no momento certo, esse tipo de coisa. Mas o leitor fica querendo saber, e aí, quando ele veio para o Brasil, o que aconteceu, né? Mas, para isso, o leitor tem que consultar alguma outra bibliografia, né? E essa bibliografia está muito bem, uma bibliografia muito boa, né? Pega a obra do Beck, pega texto de história e texto de filosofia também. Bem, em termos de discussão, o primeiro ponto, acho que já foi levantado na discussão anterior, é por que o termo build é traduzido por representação e não imagem, né? Porque no próprio texto dos autores, né, em algum momento lá, os autores começam a falar em imagem, né? Deixa eu ver exatamente onde é isso. Acho que na página 57, nota 2, os autores começam a tocar nesse assunto e, em vez de usar o termo representação, que foi usado na tradução, usam o termo imagem, né? Parece uma tradução mais direta, né? Enfim. E o que me chamou a atenção é, assim, o texto do Beck, ele não é um texto tão fácil assim, apesar de ter 4 páginas, né? A gente não fica entendendo muito bem o que está acontecendo, né? A gente sente que tem coisa importante ali, mas não é tão claro, né? E me parece, depois de ler tudo e de pensar um pouco, eu cheguei à conclusão que, na verdade, ele está discutindo o que hoje em dia a gente chama de interpretação da teoria quântica. Então, essa discussão sobre interpretação, em algum momento, aí dos anos 60, eu acho, ela, um pouco antes talvez, acho que nos anos 50, né? O Margenau, eu dei uma procurada no Google acadêmico, né? Sobre quem citou, né, o texto do Guido Beck, né? E tem 4 referências ali, né? Uma delas é daquele argentino, Gales, né? Que vocês mencionam, né, e discutem. Tem uns outros 2 lá em outras línguas, em russo, acho, mas enfim, tem uma que é do Margenau e Compton, né? Esse Compton eu não sei quem é, deve ser o filho, o primo do Arthur Compton, que é um texto que, na verdade, eu nunca tinha visto. Esse texto ele é muito interessante, escrito em 1950, o Margenau fazendo ali um balanço, né, da discussão sobre interpretações da teoria quântica, cita o texto do Beck. Mas ele faz uma citação meio que não entra em muitos detalhes. Ele reconhece que o Beck toca nessa discussão e fica por isso mesmo.
Depois, o Margenau se tornaria nos anos 50, seria um físico que seria um dos pioneiros assim, em discutir as interpretações da teoria quântica, tentar sistematizar, né? Então, eu vejo essa discussão do Beck como se enquadrando nessa discussão. E qual é o problema, então? Hoje em dia, como é que a gente coloca? Existe o formalismo da teoria quântica, que funciona muito bem, né? E na terminologia do Beck é um formalismo correto, né? Então, essa palavra correto também não é muito óbvia, e felizmente, na discussão dos autores, eles citam aquele físico espanhol, matemático espanhol, né? Eu esqueci o nome agora, que escreve uma carta para o Beck e comenta, olha, o uso do termo correto que você está fazendo também é curioso, né? E parece designar que a teoria corresponde bem aos dados observados, às observações, né? Vou dizer que uma teoria correta para o Beck seria dizer que a teoria é empiricamente adequada, né? Que ela, independente se ela for uma teoria boa ou não, ela dá conta dos dados, né? Então, acho que chegou o momento de eu fazer a ponte aqui com o Anderson. Eu vou passar a palavra para o Anderson, levantando uma questão que ele analisou, né? O Anderson, ele não chegou a ler o livro, né? Eu mandei para ele o artigo original em inglês, que eu achei na internet, e aí ele, acho que tem um trecho que é interessante a gente comentar, que é quando o Beck faz a comparação, ele menciona a teoria do Sommerfeld, né? Ele compara a teoria do Sommerfeld com a teoria do Schrödinger, né? Então, talvez o Anderson pudesse explicar um pouquinho essa questão, essas duas teorias, qual a diferença entre elas e por que uma delas é considerada mais correta que a outra, né? Quer dizer, a do Sommerfeld, que é mais antiga, é considerada mais correta do que a do Schrödinger, que é mais recente. Opa, tudo bom? Bom dia, estão todos ouvindo? Eu quero agradecer, né, o convite de vocês. Eu só começar comentando um pouquinho do Guido Beck. Realmente a história dele é bastante impressionante, né? A gente fala hoje muito de globalização, né, mas com todas as dificuldades que tinha no começo do século, você vê que alguns autores circularam, né, o globo, o continente, e participaram ativamente da física, né, em todos esses lugares. Eu não conhecia o Beck, é um autor totalmente novo para mim, e de cara eu realmente fico impressionado com todos esses autores do começo do século, né. Pois é, como o Oswaldo tinha passado, eu recebi o texto, né, esse texto de 45, eu acho que é um ano bastante importante assim, para a física, porque, de certa maneira, a gente está no limite das teorias do Dirac, principalmente as que foram desenvolvidas em 1928, as equações da quântica relativística, e ainda antes do desvio Lamb, né, que é o que eu considero tenho trabalhado com o Oswaldo, considero um momento chave na mudança que diz respeito à teoria de campos. Então, esse período inicial, até 45, eu considero que tenha um elemento chave para entender essa oposição que o Beck faz entre o Sommerfeld e o Schrödinger, que é a estrutura fina, né? A medição da estrutura fina, que é digamos, até 45, poderia dizer isso, antes do desvio Lamb, é o maior refinamento que você tem em termos de medição energética do átomo. E o Sommerfeld, em 1916, no mínimo, talvez até um pouco antes, faz uma dedução que dá uma precisão numérica que, de certa maneira, até hoje a gente pode considerar correta dentro dos limites que eles tinham na época, e então quase que se torna, de certa maneira, um paradigma, ou talvez o limite ali não da quântica, mas certamente da medição energética do átomo. Só que tanto a teoria do Heisenberg, né, da mecânica quântica, já em 25, quanto do Schrödinger, já em 26,
não conseguem demonstrar essa estrutura fina, não conseguem fazer uma dedução. Então, de certa maneira, o que eu vejo que o Beck consegue compreender bem, e eu acho que é uma coisa que é super importante para a gente entender o desenvolvimento da física, sobretudo não retrospectivamente, mas do ponto de vista de como acontece efetivamente, é que você tem uma teoria que certamente é bem aceita, né? A teoria de Schrödinger, sobretudo pelo fato de trazer uma leitura ondulatória, enfim, de tratar todos os temas que estavam em voga, né, ali em 1926, ela é bem aceita, né? O Einstein vai defender, enfim, todos os autores ali compreendem que é uma teoria que tem, enfim, uma grande aceitação. E, no entanto, não consegue fazer essa demonstração, né? A gente vai ter 2 anos ali, né, de 1926, 1927, e só com o Dirac, em 1928, a gente vai ter uma demonstração com essa base da mecânica quântica. Então, enfim, né, mas assim, trazendo esse ponto de vista histórico, né, o que então seria uma boa representação, ela não tem todo o formalismo matemático, né, ou não agrega todo o formalismo matemático existente, reconhecidamente adequado, mas, ao mesmo tempo, é mais adequado que o formalismo anterior, né? Então, só trazendo historicamente um pouco esses pontos, né, só para, de certa forma, o que me chamou a atenção no texto do Guido é essa percepção que ele tem do momento histórico e dessas dificuldades que você tem entre umas teorias novas e as teorias antigas, de certa maneira, né? Era um pouco isso que as primeiras impressões que eu fiquei desse texto de 45 do Guido, né? Antônio, você quer dar uma Sim, eu comentar gostaria. Não, a seria bom, conversa talvez, aqui? até porque muitos pontos foram levantados, e talvez fosse bom tentar organizar um pouco, digamos, a posição dos autores frente aos muitos pontos que foram colocados. Assim, em primeiro lugar, eu acho que assim, eu gostaria de apresentar um pouco qual foi a perspectiva que eu e o Rafael utilizamos quando resolvemos a estratégia a ser utilizada para a redação da introdução. Nós não procuramos resolver problema algum, né? Isso é bom que se diga, né? Ou seja, nós não procuramos, digamos, apresentar uma suposta interpretação que o Beck teria desenvolvido sobre a mecânica quântica, sobre a mecânica quântica relativística, sobre a noção de representação e outras mais. Mesmo porque isso não existe, né? E acho que, como o próprio Oswaldo, de uma maneira indireta, sublinhou, o texto do Beck não é um texto fácil de ser compreendido, portanto, extrair uma interpretação fechada, coerente, consistente, não é trivial, se é possível. Eu, quanto a mim, acho que não é possível, né? Então, e também não sei se o texto foi escrito com o objetivo de fornecer uma interpretação sobre a mecânica quântica, digamos assim, falando de uma forma global. Então, de uma certa maneira, o que eu e o Rafael procuramos fazer foi trazer um autor que conhece bastante bem a física, né? Que está envolvido ali, tem um conhecimento da física teórica muito grande naquele momento. O Beck já tinha escrito um capítulo para um handbuch sobre mecânica quântica e estrutura do núcleo, já tinha escrito um capítulo para um segundo handbuch sobre relatividade geral, e tinha escrito um terceiro capítulo para um terceiro handbuch sobre mecânica ondulatórica e mecânica quântica relativística na formulação do Dirac, digamos assim. Então, o Beck, até 1935, era autor de 3 capítulos para 3 handbücher, né? 3 manuais de referência diferentes, editados por pessoas extremamente conceituadas e bem estabelecidas na comunidade de física da época, né? O que não é um desempenho normal. Talvez assim, poucos outros físicos tinham escrito tantos capítulos em áreas tão diferentes como o Beck, né? O que mostra que o conhecimento que ele possui da física. Então, na verdade, o que nós procuramos fazer, de uma certa maneira, é usar o Beck para mostrar de que maneira
um físico que depois não entra para a historiografia, que não é considerado um físico brilhante, o que ele de fato não foi, né? O que também nós não quisemos, de uma certa maneira, mostrar o Beck acima do que ele de fato foi, mas de que maneira um físico, a partir da sua própria profissão, da sua prática como físico, como que era obrigado a enfrentar certos problemas que estavam na fronteira ou até mesmo fora daquilo que era considerado física, portanto, estariam como que na filosofia da física, ou na filosofia da ciência, e assim por diante. Então, mostrar como é que, de uma certa maneira, a prática do físico pode levá-lo a isso, e, por outro lado, mostrar como o Beck, em função da sua própria trajetória, da formação que ele teve, daí é por isso que Viena e Thirring são muito importantes, de uma certa maneira, não quis e não podia, talvez, ultrapassar a fronteira em direção a uma filosofia da física. Né? Apesar do Thirring, né, se considerar, né, o que está na citação do filho dele, do Walter Thirring, um filósofo antes de um físico. Então, assim, de uma certa maneira, a gente quer mostrar essas tensões e não quer resolver essas tensões. Nós não queremos apresentar uma solução para isso, ao menos nesse livro. Sempre pensando que é um livro, e isso eu assumo toda a responsabilidade, nós pensamos um livro para um público amplo, não é um livro, quer dizer, pelo menos o livro, assim, a introdução não é pensada para estudantes de filosofia, em particular para estudantes de filosofia da física, ou para estudantes de física ou para físicos. É para um público amplo. A gente quis trazer isso, e a trajetória do Beck, de uma certa maneira, nos permite trazer, assim, aproximar esse público mais amplo desse tipo de discussão. Né? Foi um pouco a nossa empreitada, né? E a gente, nossa decisão, e eu acho que a gente conseguiu, de uma certa maneira, um resultado que eu diria satisfatório para isso que nós procuramos. Então, assim, por exemplo, o que nos fez, por exemplo, evitar discutir essa noção de representação no seu detalhe. Né? Por que trazibility por representação e não por imagem, já que ele no inglês fala em picture, né? Então, assim, essas tensões internas a essa noção, que é uma noção extremamente importante, com uma história enorme, nós decidimos deliberadamente deixar de lado. Porque, de fato, como o próprio Oswaldo falou, em última instância, o que o Beck está querendo é a interpretação. Né? Eu acho que, de uma certa maneira, assim, de uma forma muito direta e condensada, ele está preocupado com a interpretação do formalismo físico. Porque já naquele momento havia consciência por parte dos físicos, ainda mais físicos que trabalhavam nessas áreas da fronteira, principalmente na formulação de uma eletrodinâmica quântica, né, de uma teoria quântica, digamos, consistente e digamos, livre de incongruências internas, esses físicos, muitas vezes, não sempre, ou quase sempre, melhor dizendo, se deixavam levar pela matemática. Né? O Max Born dizia, a matemática nos conduz. Né? Então, o Beck tinha uma certa resistência a isso. Né? Ele tinha, provavelmente, resistência a essa que ele tinha, digamos assim, aprendido com o Thirring em Viena durante a época que ele estudou sob a direção do Thirring. Que o Thirring, por exemplo, em alguns artigos de divulgação, entre aspas, né? Porque não são para toda e qualquer pessoa, mas o Thirring se refere à velha teoria quântica, aquela que teria sido fundamentalmente desenvolvida pelo Bohr e /Sommerfeld. Ele diz assim, isso é mística, a gente não consegue entender, por exemplo, como é que o Bohr chegou a essas conclusões. O Thirring afirma isso em mais de um artigo, nos anos 20. Então, essa dificuldade de entender as interpretações físicas que vão ser dadas a certas equações, a certos conceitos, a certos termos matemáticos ou físico-matemáticos, era uma dificuldade para o Thirring, que não procurou discutir isso, também por que isso acontecia, não procurou oferecer uma solução, e o Beck, talvez influenciado pelo Thirring, pelo ambiente que o Thirring tinha organizado no Instituto de Física Teórica de Viena, também não. Então, a gente sente um certo mal-estar por parte de um grupo de físicos, como Thirring, como Beck, mas que não avançam soluções. Eles não, portanto, eles não ultrapassam a fronteira entre a física e a filosofia e vão tentar oferecer soluções. E eles vão tentar, digamos, eu diria, a partir de um diálogo com os próprios físicos, tentar fazer com que os seus colegas, tipo Heisenberg, Pauli, se preocupem com essa interpretação. O que, aparentemente, nesse momento, fins dos anos 20, início dos anos 30, não estava muito na agenda de um Pauli e principalmente de um Heisenberg.
Daí as tensões que Beck e Heisler tiveram, né, durante o período que o Beck foi assistente do Heisler em Leipzig, de 28 até fins de 32. Então, de uma certa maneira, a gente procurou mostrar essas tensões, procurou mostrar por que elas aparecem, não tanto por que elas aparecem, mas como elas aparecem, e um pouco o modo pelo qual o Beck vai tentar se posicionar aí dentro, né? Dentro do quê? Da física que está sendo constituída. Então, assim, eu acho que... E aí me parece que o Beck é um exemplo interessante, né? Por quê? Porque a gente sai um pouco dessa obrigatoriedade de ficar olhando para um Dirac, para um Heisenberg, para um Pauli, ou seja, para aqueles grandes físicos que fizeram a mecânica quântica relativística, etc, 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 e passa a prestar atenção ao fato de que certos físicos, astros menores, também se mostravam insatisfeitos com os rumos que a física estava tomando, tinham dificuldades em acompanhar a construção dessa nova física e procuraram apresentar em público, né, ou de público, através, por exemplo, da publicação de artigos, as suas dificuldades, as suas tensões internas. Então, acho que foi um pouco isso que a gente procurou mostrar, fazer, melhor dizendo, com o livro, mas reconheço, né, que algumas questões, digamos, mais filosóficas, algumas questões mais técnicas não foram explicitamente discutidas na introdução, e que, como eu disse, não era o nosso objetivo, né? Mesmo porque, né, é bom que se diga assim, o artigo tem 10 páginas, a gente faz uma introdução enorme. Vocês vejam assim, se a gente fosse discutir tudo aquilo que a gente poderia discutir a partir do artigo do Beck, a introdução teria mais 100 páginas. E aí eu não sei se seria publicado. Também tem que pensar nisso, né? Que assim, é um pouco excessivo, talvez, a gente querer resolver tudo, né, numa introdução. Mas isso é um último comentário, que acho que o Oswaldo fez um comentário interessante também, bastante interessante, quer dizer que o Beck, quando vai para a Argentina, ele, em função, acho que do que ele vê, dos conflitos que ele tem com o Sábato e com o Bunge, ele percebe que ele não pode dar, digamos assim, como que uma continuidade a esse tipo de discussão que ele fez no artigo publicado na Philosophy of Science. Então, ele vai disciplinar os seus estudantes para que eles, primeiro, façam física, primeiro, obtenham bons resultados, né, físicos, científicos, e, eventualmente, depois, se dediquem à filosofia, né? Eu acho que essa é uma que eu acho que é interessante, porque, assim, de um certo modo, o Beck está, eu diria, seguindo um pouco um comportamento que foi dominante depois da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, olha, essas questões de interpretação, essas questões mais filosóficas, digamos assim, não devem ser abordadas, pelo menos num primeiro momento, se é que devem ser abordadas em algum momento, né? Então, de novo, essa tensão interna, eu acho que é bom. Ou seja, de um certo modo, assim, e eu vou finalizar o meu comentário, que já está um pouco longo, assim, uma das pretensões do livro é mostrar, olha, se a gente quer entender a prática da ciência, em particular a prática da física, não é suficiente olhar para Einstein, para Sommerfeld, para Bohr, para Heisenberg. Nós temos que olhar para outros personagens, como, por exemplo, Guido Beck. Porque eu acho que aí a gente vê uma prática um pouco mais rica, uma prática um pouco mais interessante, uma prática menos idealizada, né? Eu acho que é isso. Bom, obrigado. Ótimo, obrigado, Guto. Bom, você de novo volta, né, à questão de esclarecer bem qual era o intuito, né, do livro, né? E efetivamente conversei com 2, 3 pessoas que já deram uma olhada no livro, que leram o livro, em particular a Letícia, que compôs o livro, né? E ela gostou demais do livro, quer dizer, ela não sabe nada de física, nada de física, nada de matemática, certo? É uma pessoa completamente, né? sem nenhum tipo de interesse e que gostou demais entendeu um monte de coisas, né? Quer dizer, entendeu essas tensões entre, digamos, vamos dizer assim,
uma frente científica, onde estão os principais autores, não é? E uma retaguarda científica, né? Em que e a dificuldade, não é? Vamos dizer, de constituir e essa retaguarda científica como sendo aquela que é mais básica na constituição de uma comunidade, né? Porque são, na verdade, aqueles que vão ser os professores, que vão tentar formar os estudantes dentro de um ethos, não é? Dentro de uma certa concepção não é? da física. E também o Beck é muito significativo nisso, você tocou nisso, né? Nessa questão dele não deixar escapar muito rapidamente para a filosofia, né? Que é a tensão dele com o Bunge, né? O Bunge nunca está fazendo física, na verdade, está sempre fugindo para a filosofia, vamos dizer, né? E essa questão, como você disse, de primeiro fazer a física, né? Ter resultados físicos e tal, para depois, talvez, ir para a questão filosófica, etc. Né? E, em alguns casos, nunca ir para a questão filosófica, né? Porque é isto. Né? Então, mas vamos continuar, sei lá, Oswaldo, se você tiver mais questões, né? Desdobrar a partir da resposta do Guto. Sim. Bem, ressaltar novamente que o livro é muito rico, muito bom, né? Como já foi dito aí, e muitas questões surgem, né? Bem, uma discussão que ocorre num certo momento envolve o Hund, né? H-U-N-D, que, como o Beck, também se consideravam, vamos dizer, num certo momento ali em 28, 29, 30, 33, quem podia discutir as questões de interpretação da física quântica eram os pioneiros, né? Os mestres. Heisenberg, Bohr, Pauli, e claro que o Einstein também, né? Do outro lado ali do debate, o Schrödinger. Mas os alunos, ou melhor, os pós-docs, assim, não todos, mas no caso o Hund e o Beck, sentiam que eles não eram bem-vindos nessa discussão, né? Isso é muito interessante, porque se posteriormente, né, os físicos meio que desprezam a discussão filosófica, a partir, sei lá, de 35, vamos dizer assim, quando o Bohr e o Einstein têm o debate final ali, mas antes disso, o debate filosófico, que a gente chama hoje de debate filosófico, ele era empreendido, né? Quer dizer, a questão da interpretação da física quântica era uma discussão que estava ali na linha de frente, né? Não das publicações, mas dos debates, né? Nos congressos, na mesa de bar, nos laboratórios. Mas a gente tem casos de outros... quer dizer, o Hund menciona, né, que, na opinião dele, só os líderes poderiam tratar das interpretações, né? Só que a gente tem casos de jovens que participavam da discussão. Eu estou pensando no círculo do Heisenberg, onde o Beck participou. A gente tem o von Weizsäcker, que era, naquele momento, ainda um jovem, mas ele já discutia a interpretação kantiana da quântica. O Heisenberg via isso com bons olhos naquele momento. E a Grete Hermann, né, que era uma filósofa que foi trabalhar com Heisenberg, mas vindo da filosofia. Então, obviamente, que ela foi aceita nesse círculo de discussões filosóficas. Enfim, então, acho que a afirmação do Hund, claro que ele sentiu isso naquele momento, mas acho que não era que jovens alunos não poderiam participar, mas dependia um pouco do contexto e do aluno, né, do estilo do aluno. O Hund, só para fazer um parênteses, ele tem um artigo em 66 em que ele é o primeiro a explorar aí possibilidades contrafactuais em relação à física quântica. E ele é um artigo interessante para pegar esse momento inicial aí da física quântica, esses personagens, o Husserl, o etc. Bem, eu acho que... Deixa eu ver aqui... Bem, uma coisa legal é que, no final das contas, né, o Beck, o que ele está dizendo, tipo na página 112, a gente tem um momento que fica claro, ele está falando algo que é bem, vamos dizer, atual na filosofia da física, que ele defende claramente que a mecânica quântica é incompleta.
usando a terminologia do Einstein, Podolsky e Rosen, né? Ou seja, ele defende que a física quântica ainda não tem um estilo puro, como ele fala, mas ele diz nesses textos em que ele faz palestras no Brasil, em que ele já está mais velho, então ele pode falar as coisas assim de uma maneira menos cautelosa, né? Ele fala, como os autores mostram, ele fala claramente que no futuro a física quântica terá um estilo puro, né? Ou seja, em outras palavras, de alguma maneira a imagem que a gente tem do mundo atômico será completada de alguma maneira, né? Que é a discussão do Einstein com Bohr em 35. E é legal ver então que o Beck no fundo é isso. Ele segue o estilo, ele segue a visão de mundo do Einstein, né? E os autores, né, falam isso explicitamente, né? Stiring, Beck, Einstein estão ali juntos ali na maneira de ver o mundo físico, né? E é uma dúvida que eu tenho se o Beck, se essa opinião do Beck chegou a influenciar algum físico brasileiro ou argentino. A gente sabe que os físicos, né, brasileiros, argentinos, os físicos assim das últimas décadas, eles não gostam muito de discussões filosóficas e de desafiar a interpretação ortodoxa. É raro a gente ver físicos que fazem isso, né? Mas o Beck ali estava dizendo para os seus alunos, olha, gente, o Einstein, na verdade, não estava errado, assim, tão errado assim, né? Isso não é uma opinião muito comum, né? Então... Bem, mas só para terminar, eu quero lançar uma questão para os nossos autores, que é essa metáfora muito interessante, essa analogia com a representação teatral, né? Então, isso realmente é uma coisa original, eu nunca vi nenhum filósofo da ciência usar o teatro, né, para fazer analogias com... E talvez seja interessante talvez explorar isso. Quer dizer, então, no teatro, você tem ali a peça acontecendo na tua frente, vamos dizer, seria a representação, e tem uma coisa representada, né? Então, é claro que essa coisa representada é uma ficção, né, geralmente, mas é uma coisa análoga ao que se tem na ciência, em que você tem uma teoria, que seria análogo à encenação da peça, não é isso? E tem algo representado, que no caso da física seria a realidade física. Então tem essa diferença, que a realidade física, né, não é criada pelo autor da peça, né, mas você tem essa relação entre representação e representado, né? E aí o Beck usa a epifania dele, parece que está relacionado com essa analogia, né, que é uma analogia interessante. E aí ele introduz essa diferença entre formalismo matemático e representação. Como que seria essa distinção no caso teatral, né? O que desempenharia o papel da matemática e o que desempenharia o papel da imagem? Essa é uma questão interessante aí, da ciência. Então, Oswaldo, bom, os 3 pontos que você levantou são extremamente importantes. Com relação ao primeiro, eu vou me permitir assim, ter uma posição um pouquinho diferente daquela que você aparentemente está sugerindo. Quer dizer, olha, quando você traz os exemplos da Hermann e do von Weizsäcker, você parece estar dizendo assim, olha só, essa afirmação do Beck não é completamente correta, na medida que nós temos 2 jovens, sendo que uma jovem, a Grete Hermann, era uma filósofa de formação, lá vem da escola do Nelson, né? E o von Weizsäcker, ele teve interesses filosóficos, tanto que depois ele foi fazer filosofia, em particular filosofia da física. Bom, tem 2 coisas aí que eu diria que são, quer dizer, que eu vou trazer 2 elementos para tentar, digamos assim, conter a tua intervenção, a tua objeção. Primeiro, o von Weizsäcker, ele mesmo disse e repetiu várias vezes que quando ele sempre teve interesse em filosofia, desde a adolescência, aí ele conhece o Heisenberg por razões, digamos, casuais, e quando ele expressa ao Heisenberg, que era muito jovem na altura, a diferença entre eles era de 10, 11 anos, ele diz assim, olha, eu quero fazer filosofia da física, o Heisenberg diz, primeiro faça a física, depois faça a filosofia. Nessa altura em que você está falando que o von Weizsäcker e o Heisenberg eles eram próximos, segunda metade dos anos 30,
de fato, o fundo vai dizer que era muito mais um físico do que um filósofo. Tá? Primeiro ponto. O segundo ponto, eu diria o seguinte, é que a gente sabe, e inclusive o Heisenberg dá uma certa destaque à presença da Hermann no seu círculo em Leipzig, no meados dos anos 30, na autobiografia que ele escreve, a parte do todo. Essa autobiografia ela é muito romanceada. Né? É o Heisenberg tentando, ao final da vida, já doente, ele já sabia que estava doente, final dos anos 60, é uma autobiografia encomendada, primeiro ela sai em inglês, depois ela sai em alemão, porque ele não gostou da tradução que fizeram para o inglês, e ele ali se apresenta como um homem, assim, acima do bem e do mal. Eu não estou querendo dizer que o Heisenberg era nazista, porque ele não era. Agora, eu estou dizendo assim, que o Heisenberg não era o santo que ele quer aparentar na autobiografia. Não é. Então, assim, esse lugar que ele traz para a filosofia, dando um certo destaque a Hermann, eu acho meio complicado. Agora eu sei, eu não conheço, eu não li, não tive o tempo para ler, apesar de já ter alguns anos, tem saído um material sobre a Hermann no Heisenberg, eu sei disso, quer dizer, tem um pessoal tentando entender o que aconteceu ali. Né? E eu confesso que eu não sei o que essa bibliografia secundária apresenta, eu desconheço. Não tive tempo de ler, apesar do interesse que tenho pelo assunto. Mas eu acho assim, de uma certa maneira, eu diria, assim, com os elementos que eu tenho, e eu reconheço, repito, peço desculpas por isso, são insuficientes, para dizer que assim, a gente ver essa presença aí nos anos 30 era uma presença mais ou menos, eu diria, aceita e reconstruída pelo Heisenberg anos depois. Porque também tem que pensar o seguinte, a partir de 33, e isso o próprio Heisenberg diz na autobiografia, em cartas, ele está isolado. As pessoas vão embora. Leipzig não é mais um centro de atração para as pessoas. Por quê? Porque tem um nazismo no poder e fica difícil alguém querer ir para Leipzig. Não é trivial chegar a Leipzig. Não é trivial ficar em Leipzig. Então, Heisenberg começa a ficar sozinho e ele sabe que isso vai lhe custar um certo preço. Bom, esse é o primeiro ponto. Assim, tudo bem, acho que você tem razão em trazer esses exemplos, acho que são interessantes, que problematizam, complexificam, mas eu iria com calma aí no que diz respeito a quem pode, de fato, colocar. Bom, o segundo ponto é que se o Beck chegou a influenciar alguém no Brasil, né? Eu acho que não. Assim, eu acho que o Beck, de fato, ele... E a gente tem um pouco, assim, o Beck... Ele, talvez porque o Brasil e a Argentina fossem países com pouca tradição científica, com pouca tradição cultural, o Beck aqui, eu diria, claro que com aspas, adotou uma posição um pouco conservadora, um pouco ortodoxa. Né? Ele, por exemplo, ele reage um pouco à presença do Bohm aqui, o Bohm filósofo, né? Não o Bohm físico, mas o que o Bohm trouxe, quando o Bohm vai discutir, ele recebe o Rosenfeld no Brasil, e o Rosenfeld aqui vem para segurar a discussão, né? O Rosenfeld é um pouco o cão de guarda do Bohr. Então, eu acho que aqui ele, tal como na Argentina, acho que nisso ele foi coerente, ele foi extremamente ortodoxo, ele procurou evitar esse tipo de discussão o mais possível. O primeiro era as pessoas fazerem física, saberem física, serem bons físicos, para depois, caso fosse o caso, se dedicasse à filosofia. Mas eu não vejo o Beck incentivando nenhum tipo de movimento. E aqueles que tiveram influência direta deles, o mais conhecido é o Moisés Nussensweig, aqui no Brasil, pelo menos, também não tiveram nenhum tipo de movimento nessa direção. Né? Eu acho que não, portanto, ele não procurou, digamos assim, incentivar esse tipo de situação. Porque eu acho que é uma resposta também complexa e acho que não vem aqui ao caso, a gente vai tomar muito tempo, porque eu acho que a tua pergunta final é uma pergunta essencial. Né? Quer dizer, porque não apenas o que de fato significa essa analogia nas mãos do Beck, o que ele quer com essa analogia, onde é que ele quer chegar com isso. E eu preciso reconhecer que eu não tenho uma resposta definitiva sobre isso. Porque, de novo, os elementos que o Beck nos legou, nos deixou, seja por escrito, artigos publicados, seja em cartas, né, porque o arquivo dele existe, está no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, é um arquivo fundamentalmente constituído por cartas que ele recebeu, são menos as cartas que ele enviou, apesar de, ao longo dos anos, eu ter tentado recuperar muitas dessas cartas que ele escreveu, consegui as do Sábato, consegui as do Peter Havas, entre outros, até onde eu posso perceber, as cartas não trazem muitos elementos. Agora, o que eu acho que ele quis é
é o seguinte, fundamentalmente, vou ser sintético também para não me alongar muito na resposta, porque mais uma vez eu estou talvez falando um pouco demais, eu diria que o Beck quis o seguinte, o Beck quis o seguinte, fundamentalmente, me parece que ele percebe que a realidade já não é mais um elemento que é capaz de guiar o cientista na construção das suas teorias. Ou seja, os dados empíricos não são mais suficientes para dizer como as teorias científicas devem ser. Então, ou seja, há um grau, digamos, de liberdade, digamos, que é dada aos físicos e que o Beck quer, de uma certa maneira, como é que eu posso fazer com que essa liberdade, vou usar um termo de uma forma, estou sendo um pouco, digamos, grosseiro no uso das palavras, como é que essa liberdade não se transforma em anarquia? Anarquia aqui pensado como bagunça, como caos, como desordem, um tudo vale selvagem. Eu acho que o Beck está querendo, como é que eu posso evitar que os físicos usem mal essa liberdade? Mesmo porque o Beck sabe, né, que se a matemática, o que de fato, de uma certa maneira, já era condutora dos físicos, os físicos que têm mais habilidade matemática têm uma vantagem maior, como se eles fossem mais capazes de dizer as coisas. E o pior, de dizer as coisas e de atribuir à realidade um sentido para aquelas coisas que eles estão dizendo. E o Beck está dizendo, olha, tudo bem, existem pessoas que são mais hábeis matematicamente, como no caso o Heisenberg, que tinha uma habilidade matemática absurda, uma capacidade de inventar coisas absurda, né? Mesmo a gente que não entendo praticamente nada daquilo que o Heisenberg faz sobre termos matemáticos, mas a gente, olhando a correspondência com o Pauli, a gente percebe que o Pauli, que é considerado um grande físico, não entende muitas vezes onde é que o Heisenberg tirou aquelas soluções matemáticas. Então o Beck está querendo como que, aspas, né, no que eu vou dizer agora, controlar esses físicos que possuem uma maior habilidade matemática e, principalmente, que a interpretação não seja dependente dessa habilidade matemática. Porque senão a física vai ficar na mão de poucos. Vai ficar na mão de gurus. Ele não quer isso. Ele não quer isso. Então, de uma certa maneira, o que ele quer é... Então, por isso que ele fala, tal como numa peça, a pessoa tem que ser satisfeita. Ou seja, o autor da peça, no caso físico, tem que fazer uma peça, tem que escrever uma peça para que a pessoa, para quem recebe, e aí a pergunta é, para quem é produzida uma teoria física, eu acho que essa é a pergunta que ele está colocando. A quem se dirige uma teoria física? E ele está dizendo, olha, dizendo de forma indireta, tal como eu interpreto, a teoria física não é só para os físicos. A teoria física é para todo e qualquer ser humano. Porque tem assim, então é por isso que ele fala na satisfação, né? E ele diz assim, até brincando, acho que a gente não colocou isso no texto, porque acho que ficaria talvez um pouco confuso, as pessoas talvez não entendessem, mas ele diz assim, ele quando escreve para Gundula Janowitz, que é uma cantora de ópera muito famosa, uma amiga pessoal dele, ele diz assim, as pessoas vão a uma peça, vão a uma ópera, e elas saem satisfeitas e vão querer comer uma torta de chocolate num hotel, café que existe em Viena, muito famoso, tem uma torta com problema, que é a Zarra Torta, que é uma torta muito famosa em Viena, uma torta de chocolate muito gostosa. Então, assim, se as pessoas querem jantar bem, querem comer bem, significa que a peça obteve um certo sucesso. Ou seja, a questão da satisfação é o elemento que é importante, porque parece que remete para fora das fronteiras da física. E no texto tem uma passagem, que eu acho uma passagem extremamente... No texto qual? Esse artigo publicado na Philosophy Science, que foi traduzido, tem uma passagem que ele diz alguma coisa que eu também não sei exatamente aonde ele quer chegar. Ele diz assim, seria até bom poder citar, se vocês me permitem aqui, deixa eu encontrar aqui rapidamente, a passagem em que ele diz assim, a representação de Einstein exige que requeiramos que os cientistas façam um esforço adicional. Ela exige que as hipóteses, os modos de falar temporariamente introduzidos sejam abandonados, tão logo tenham servido a seu propósito imediato e que os cientistas se adaptem, é esse trecho para o qual eu quero chamar a atenção, depois de finalizarem seus trabalhos, à linguagem comum historicamente construída. Linguagem comum historicamente construída. Então, eu acho que isso aí é um negócio, essa ideia de o que é uma linguagem histórica, linguagem comum historicamente construída. Ele está dizendo, olha, não me parece ser a linguagem apenas da ciência. É uma linguagem, diria, da humanidade. Assim, quer dizer, quando eu digo uma linguagem da humanidade, é o seguinte, é como se nós tivéssemos que atingir as pessoas que não são cientistas. Ou seja,
De uma certa maneira, eu vou terminar aqui e vou trazer um termo que ele mesmo não usa, pelo menos não aqui nesse contexto do artigo, que é assim, isso abre a discussão enormemente, eu sei, mas é o seguinte, eu acho que a física tem que construir visões de mundo. A ciência tem que construir visões de mundo. Me parece que é nessa direção que ele está indo. Só que ele não abre o jogo. Por quê? Não sei. Entende? Não sei. Aí, talvez, a gente tenha que, por exemplo, por isso que em parte também, não só por isso, porque a gente vai tentar entender um pouco digamos assim, aspas, decadência assim, científica no campo da física em Viena, talvez tenha perdido esse tipo de meta. Porque um Boltzmann tinha, eu diria isso como meta, um Schrödinger tinha isso como meta, me parece. Né? Visão de mundo. Né? Bom, é isso. Obrigado. Guto, obrigado pela exposição aí, pela defesa que você faz do Guido Beck, né? E pela... Bom, Oswaldo, tudo bem? Você está satisfeito aí com a conversa? Ótimo. Então, eu acho que cumprimos essa etapa, essa nossa conversa aqui, não é? Trouxe novos elementos, novas discussões e tal para a nossa... Paulinho levantou a mão, né? O Paulinho, desculpe interromper, Pablo. O Paulo queria falar, desculpe. Sim, tá bom. Paulo, desculpem. Não, imagina, eu vou. Que me interessou bastante essa. Não sei nem se eu posso falar, mas se eu puder, eu queria explorar um negocinho aí que vocês falaram agora no final da conversa, né? Que me interessou bastante enquanto eu estava fazendo a leitura do texto e tentando apresentar algumas contribuições aí, né? Então, levando em consideração aquilo que o Guto disse agora há pouco, né? Que o livro é escrito pensando num público amplo, né? Eu tentei entender um pouco assim, colocar essa questão da comparação, né, da analogia com o teatro nessa perspectiva, né? E aí, bom, como o livro tem um índice de termos de nomes, o que é ótimo, porque aí a gente acha as coisas com mais facilidade, eu fui procurar aqui no texto, porque essa parte, na hora que eu li, eu achei bem interessante. Há uma ocorrência que aparece na página 54, eu vou citar 3 frasezinhas rápidas aqui, tá? A primeira ele diz assim, pouco depois, ainda em Rivel, Beck concluiu que seria útil comparar a imagem física às representações teatrais. Mas continua, mais especificamente, a performance de uma peça de um teatro. Né? E aí eu fico pensando assim, bom, então a ideia é a ideia de comparar uma teoria com a performance de atores. Só que atores e atrizes. Aí adiante, na página 55, se diz: a comparação com o teatro levou Beck a introduzir um novo elemento em sua análise, elemento este, aliás, bastante singular. A necessidade de uma performance ter que respeitar certas exigências ou regras, para que pudesse ser considerada satisfatória pela audiência. Quer dizer, se a gente vai, então, para aquela imagem da física, a imagem de uma teoria física, quer dizer, respeitar determinadas regras para que ela seja admitida pela comunidade, não é, de físicos. Não sei como é que fica aí essa maneira como você fala agora, que me parece, eu sou muito simpático a ela, de uma certa visão de mundo, né, Guto? Como é que isso entra aí? E, finalmente, aí vem um contraponto, não é, a essa analogia. Toda analogia tem algum ponto ali fraco, né? Já aprendi isso há algum tempo, né? E aí, lá na página 100, se diz assim: a única distinção entre uma peça de teatro e uma teoria física, né, é que os eventos não podem ser inventados ou modificados livremente pelos autores. E aí, quem são os autores, né? Já que a ideia era comparar a teoria física com a performance dos atores e atrizes. Quer dizer, esse autor é o autor da teoria física ou esse autor é o autor da peça de teatro que cria
no âmbito da ficção, uma representação, uma imagem, uma visão do mundo, uma visão de mundo da realidade que ele vive, ou que talvez ele imagine um dia que possa ser vivida, não é? E aí ele continua, não obstante essa distinção, não impede de adiante afirmar que o critério de satisfação seria aquele a ser aplicado para avaliar se teorias físicas atingem seu objetivo, né? Aí eu paro aqui para não estender demais. Então, eu acho que essa analogia, ela tem na meu modo de entender, né? Ela tem uma riqueza muito grande, e aí eu acho que ela conversa muito bem com esse propósito do livro, não é? De de falar de uma certa visão de mundo. E essas passagens colocam, de um lado, o que ele está pensando, né, por essa analogia, e, por outro lado, as dificuldades que essa analogia pode, evidentemente, trazer, né? Ou as nuances que eu tenho que perceber nessa analogia. Aí queria ouvir vocês falarem um pouco sobre isso, Guto e Rafael. Esse é um problemaço, né? Porque, no fundo, você está colocando, assim, me parece, assim, o que você está sugerindo, né, como pergunta básica é a seguinte: o que o Beck entende como realidade? No primeiro momento, se a gente pensar na física, é a realidade externa, sei lá, são os fenômenos naturais, né? E se ele segue Einstein, essa realidade existe independentemente do ser humano, etc. e tal, né? Mas, de novo, eu acho que ele não se perguntou isso, pelo menos explicitamente, nos trabalhos dele, e nesse trabalho que está aqui ele não se coloca essa questão, mas eu acho que ele vai nessa direção, né? Me parece, quer dizer, no fundo, eu diria que, assim, claro, é uma resposta, digamos, que eu estou oferecendo sob forma de hipótese, porque, e mais uma vez, eu reconheço que o Beck não nos dá todos os elementos necessários, pelo menos que nós consideramos como necessários para formular uma resposta minimamente coerente. Mas eu diria que ele apontaria para que a realidade, aquela que em última instância nos interessa, é maior do que aquela realidade que é estudada pelos físicos. Ele está indo nessa direção, me parece, indiscutivelmente. Mesmo porque eu acho que ele é isso. Fundamentalmente, ele já sabe. Eu acho que os problemas que são causados pelo especialista. Não há como. Porque, de uma certa maneira, vamos pensar o seguinte: como é que a gente vai fazer? É a velha história do. Que eu acho que está um pouco também aí, de uma maneira direta, quando ele fala do eletricista. Né? Vocês conhecem que, né, o Eddington chega e diz assim: olha, a mesa que existe realmente não é essa mesa que está sustentando, por exemplo, o meu computador com o qual eu estou usando para vocês. É a mesa do físico. Mas, pelo amor. E aí é assim, tá bom, que seja, mas então vamos estabelecer uma relação entre a mesa que eu tenho à minha frente, essa mesa material, né, construída de madeira, e a mesa do físico. É muito complicado esse tipo de. Que relações são essas? Aí você vai dizer que a mesa que eu tenho diante de mim é falsa? Como é que faz? Eu acho que o Beck está pensando nisso, né? E eu acho que ele procurou, assim, num certo momento, digamos, pensar sobre isso, mas ele não oferece respostas. Então, ficam essas indicações, que ficam essas sugestões, como você apontou. A satisfação parece ser a mais evidente, mas eu sou obrigado a reconhecer que eu acho que não tem nele elementos suficientes para a gente poder formular uma resposta para o problema com o qual ele está interessado, né? O que o interessa. Eu acho que eu ficaria com isso. O Anderson levantou a mão. O Anderson levantou a mão. Tudo bem. Anderson. Eu gostei bastante dessa última discussão final. É uma discussão, inclusive, que me interessa diretamente. E eu, enfim, como eu disse, eu só li o texto principal, né, o artigo do Guido, então eu acabei
fazendo a minha leitura a partir do background que eu tenho com relação, especialmente ao Dirac, né? Mas essa discussão última que vocês estão fazendo, eu só queria fazer rapidinho uma pergunta que me surgiu agora, que é a seguinte: eu vou falar um pouquinho mais do Dirac, mas correlacionando com essa proposta que ele apresentou no seu artigo. O Dirac também é um cara que ele é um matemático, basicamente, né? Mesmo as discussões que ele dá, a primeira coisa que ele faz é apresentar uma descrição matemática e depois deixar para um segundo momento a discussão conceitual, etc. Mas, e por isso esses artigos como esse do Guido, eles são importantes, porque eles trazem essas discussões que eu considero que são extremamente relevantes e estão o tempo todo no horizonte dos físicos, mas ninguém traz à tona, né? O Dirac, ele, de fato, digamos assim, até 1930, ele nunca vai fazer uma discussão claramente disso. Daí, já quando mais velho, ele vai fazer as divulgações sobre mecânica quântica, ele solta alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali, falando, talvez, né, interpretação e tal. Um único texto de todos os artigos científicos até 45, é um que ele escreve justamente em 45, que ele vai falar sobre a filosofia e matemática. Ele vai, né, eu diria que ele vai fazer a relação. E nesse artigo, que na verdade é uma exposição que ele faz na França, né, uma apresentação para um prêmio que ele recebe lá, ele vai falar o seguinte: olha, ele vai fazer uma analogia forte com a arte, no seguinte sentido: olha, agora, depois e o exemplo que ele vai dar é justamente a teoria da relatividade geral, não especial. Assim, olha só, até Einstein, até a coisa, digamos, o que conduzia os físicos era a simplicidade, né? Que ele vai falar princípio de beleza e princípio de simplicidade, os dois princípios que eu diria que vai trabalhar. Só que as equações do Einstein não são nada simples, né? Então, o que a gente faz agora? Então, a sugestão que ele fala assim, elas são simples, mas elas são belas. Elas têm uma beleza. E daí, ele chega a citar textualmente, eu diria que chega a citar textualmente o seguinte: podemos usar um princípio, então, para conduzir as pesquisas. Sempre pensando que o Dirac tem uma cabeça matemática. Ele pensa quase como matemático, né? Ele fala assim, não, a gente pode, então, fazer uma analogia com a arte. Na arte não existe uma discussão em torno do que é a beleza, não existem obras que são consideradas belas, existe uma beleza na física também. E mais, ele chega a falar isso também, que entre os matemáticos isso é claro, do que é belo é claro, do que é uma equação bela é claro. E aí ele chega a propor isso como uma espécie de método daqui para frente. Ele fala assim, olha, a gente não tem mais como usar diretamente ou, em todos os casos, o princípio de simplicidade. Então, a gente pode usar esse princípio de beleza, digamos, né? E porque toda a matemática agora está disponível. O problema é que eu fico pensando agora com essa última discussão que vocês fizeram, é o seguinte: se a gente, de certa maneira, vai, né, dar uma certa liberdade para os físicos agora, eu diria que ele chega a propor coisas do tipo assim nesse artigo. Olha, escolha uma área da física que você quer estudar. Se você conhece uma área da matemática que você tem interesse, veja se isso dá certo, e se ficar bonito, e se ficar interessante, e se der as respostas que você quer, siga em frente. O problema é, alguém julga isso, né? Quem que vai julgar? Uma classe pequena de matemáticos, uma classe pequena de físicos? Aí eu fiquei pensando, justamente quando eu li o artigo do Dirac, eu fiquei pensando, assim como a própria arte em si também acontece isso, ela fica restrita a um grupo de ultra especialistas e acaba não provocando o que deveria ser desde a Grécia, né? Ela tem que provocar a quem assiste, ela tem que provocar o interesse de quem está assistindo. Então, eu queria perguntar para o Antônio o seguinte: como se você enxerga na visão do Guido algum tipo de saída para essa dificuldade, que tudo bem, a gente vai ampliar, a gente vai até comparar com a arte, a física, mas como não deixar isso cair na mão de um grupo de outros especialistas que vai dizer o que é bonito, o que não é bonito, o que é correto, o que não é correto, né?
É isso que me veio agora dessa última discussão. A pergunta é excelente, a resposta é breve, e é breve por dois motivos. Guto, só uma coisa, o Rafael, você quer fazer uma intervenção na direção antes de você responder? Não sei. Não, o Guto pode responder, porque eu fiz só um comentário breve e depois eu faço. O meu comentário é rápido, Anderson, e quem sabe até a gente pode voltar a conversar depois, né? Porque é o seguinte, eu acho que a resposta que o Beck deu foi uma resposta através da sua atitude. Qual? Porque o Beck, e aí eu digo isso por isso que a gente pode voltar a conversar depois, porque eu não tenho conhecimento em física suficiente para entender os artigos científicos que o Beck publicou, principalmente os depois, né, quando ele já está no Brasil e na Argentina. Quer dizer, depois que ele começa a se afastar da elite, digamos, né, a partir de fins dos anos 30, etc., o Beck ele vai tentar fazer uma eletrodinâmica quântica, digamos, que não é aquela que foi baseada, por exemplo, nos trabalhos do Tomonaga, do Schwinger, do Feynman. Ele vai procurar um caminho enquanto físico que é completamente diferente. Completamente diferente. Então, o que eu acho que ele tenta fazer de uma certa maneira, mostrar que na física existe uma pluralidade de representações adequadas quando comparadas aos dados empíricos disponíveis e que essas representações adequadas, em que pese diferenças, elas devem ser preservadas. Ou seja, ele assim, eu diria que a resposta que ele dá é em favor de um pluralismo, porque isso vai tensionar a própria comunidade de físicos, fazendo com que os físicos procurem conversar entre si, né, evitando essa ultraespecialização que você, como muito bem observou, ocorre na própria arte, né? Então, ou seja, e aí é como se, e o passo seguinte a conversa entre os físicos, segundo Beck, não daria as respostas suficientes, e aí os físicos teriam que se abrir para fora, né? Ou seja, o pluralismo leva os físicos a conversarem, o pluralismo leva os físicos a perceberem que as respostas que eles dão não são suficientes enquanto físicos, e aí eles têm que se abrir para fora. É isso. Obrigado. Rafael. O que eu queria comentar, assim, bem brevemente, que era sobre essa questão que o Guto tinha falado antes, né? A pergunta do Anderson, que era sobre essa defesa que o Beck faz de que a física tem que agradar a plateia, ela tem que ir além, ela não serve só para os físicos, mas tem que ir para além dela. Tem uma frase que até quando a gente está trabalhando no livro a gente discutiu isso, que é uma frase de Schrödinger, onde ele comenta que a frase é mais ou menos assim, de que a física ela é maior do que a física atômica, a ciência ela é maior do que a física e a vida é maior do que a ciência. E foi uma coisa que a gente se questionou, assim, muito de que forma também o Beck se insere, né, nesse posto espírito austríaco de fazer física. E também em dois artigos, 52, se não me engano, aquele Ada contra o Jones, também do Schrödinger, ele vai argumentar de que o físico tem que se responsabilizar pelo impacto que a interpretação, que a teoria que ele está construindo, causa no imaginário da sociedade. Então, também apontou nessa direção de que a física, né, a comunidade física, ela tem responsabilidade por aquilo que ela constrói e que o que ela constrói não impacta, né, não tem consequências somente ali no meio dela. Ela vai para além e impacta a sociedade. Então, eu queria fazer essa contribuição porque também é algo que a gente viu muito forte em Beck, né, nesse final do artigo que eu traduzido, onde ele comenta de que a gente não pode falar para eletricistas de carga elétrica. Acho que isso fica bem marcado. A linguagem teoricamente construída também é outro ponto, acho que isso fica bem forte, em que a gente vê que isso aparece no Beck, mas também aparece no Schrödinger, né? Aparece o próprio Farabi, também, que são pontos ali que a gente tem tentado para construir esse possível modo austríaco de física, essa preocupação dessa relação entre a produção científica e a sociedade, né? Então, eu queria só dar essa contribuição para mostrar que isso é uma preocupação que está em Beck, mas também se apresenta, né, em outros personagens, vamos supor, austríacos, vamos dizer assim, vienenses. Obrigado, Rafael. Bom, vamos encerrar. A gente poderia continuar, como aconteceu ontem também, né? Muitas questões vão desdobrando e tal,
Mas eu acho que nós obtivemos aqui uma bela discussão, voltamos, né, a vários pontos do livro, as tensões que existem no livro, né? Mas, enfim, vamos encerrar, eu vou agradecer a todos, ao Oswaldo, ao Anderson, ao Paulo também pela sua presença e, principalmente, óbvio, ao Guto e ao Rafael, né, por mais essa sessão de conversa muito esclarecedora sobre não só o livro, vamos dizer, mas também a física, o que significa fazer física, qual é, né, o impacto, vamos dizer, de fazer física ou dos físicos para, vamos dizer, a cultura mais ampla, né, no âmbito da cultura mais ampla, né. Então, é isso. Agradeço a todos e agora a gente encerra aqui.